Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Só há um fundamento do qual já foi lançado, e todo aquele que constrói deve construir através do temor, que é o princípio da sabedoria, e alcançar sempre um alimento sólido como adulto, onde se consolida a casa discernindo entre o bem e o mal. E isso só é possível através do próprio construtor, que tem mais honra do que a própria casa, a sabedoria do qual nós alcançamos, e ele vive em nós, já não somos nós que vivemos, e Cristo vive em nós. Aqueles, na verdade, que buscam nos seduzir segundo aquilo que é levado entre homens, a raiz de todos os males, que é o dinheiro, aqueles que dizem não preciso mais de Deus porque já sou rico, na verdade já receberam a vossa consolação, e que vosso dinheiro seja para a vossa perdição, se não alcançarem o arrependimento, porque é de graça e foi um alto preço pago para nós ali no madeiro, aonde todo aquele que rejeita traz a ira do Cordeiro sobre a sua vida, por desprezar o alto preço pago ali no madeiro. Assim como aqueles que perseveram criando os seus próprios fundamentos, seus próprios ídolos, aqueles que gostam de ser ovacionados por homens, aqueles que se tornaram um ídolo, assim como aqueles que seguem os seus ídolos. Vão sempre, através das suas atitudes, estar rejeitado por aquele que podia o justificar. Como sempre digo aos irmãos, não siga a mim, mas sigais, estejais seguindo aquele do qual anuncio a vós constantemente pelo Espírito, que é a verdade. Jamais ensino que posso gerar discípulos, porque se assim procedo estou sendo falso e andando segundo o padrão deste mundo. O que gera os irmãos que perseveram unidos numa só fé e num só propósito, num só coração, é o Evangelho, é o Espírito. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Como bem Paulo disse, por acaso posso dizer sou de Paulo, sou de Apolo? Por acaso o sangue que foi derramado por nós para expiação da culpa e dos pecados não é daquele que é a primícia de toda a ressurreição e até mesmo da criação, aquele que é o unigênito do Pai, aonde ninguém se torna filho se não for por ele? Estão como filhos ilegítimos aqueles que perseveram confiando segundo os seus próprios líderes, que os ensinam, que são gerados através dele, assim como aqueles que depositam a confiança em suas madeiras esculpidas como rochas esculpidas na mão de um artífice, seja de gesso. Vós estáis indo rumo à destruição e condenação, porque para o Senhor é como as suas narinas exalam um fogo que consome tudo, porque se causa ciúme por rejeitar aquele que podia o justificar, aquele aonde ali sim ele pereceu por amor de nós, aonde através do seu sangue há expiação pela culpa e dos pecados, e perseveramos agora não segundo a ignorância de outrora, aonde com orações repetitivas, segundo adorações, aquilo que era impossível de nos justificar, e a não ser a ira que pairava sobre as nossas moleiras. Mas uma vez que alcançamos a compreensão e o entendimento do alto, do qual é desviar do mal e prostrar diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória, aonde ele conhece não somente do que se anuncia, mas através das atitudes que flui
daquilo que vem do alto, porque ninguém consegue por si mesmo. Mas quando se permite que Ele produza em nós as mesmas obras, sendo seus imitadores, aí assim sois justificados. Aí sim fugis ao invés de ovacionar a homens, ao invés de querer buscar honra e glória de homens, estáis compreendendo que estáis glorificando aquele que é do alto, aquele que, assim como alcancei a transformação e dia após dia tem que permanecer para não retroceder, estáis firmes, combatendo um bom combate segundo a fé opera em nós com as obras de justiça, para que o dia de chegar aonde se encerrar a carreira, guardamos a fé, guardamos as obras que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo. Mas aqueles que rejeitam este fundamento do qual já foi lançado, aquele que estava antes mesmo das obras mais antigas, porque homens de fé fecharam boca, conquistaram reinos e nações, aonde a fé tem que ser participante do início ao fim. Ali já havia homens naturais perseguindo aqueles que viviam de forma sobrenatural, e assim nos dias atuais maior são as perseguições, porque se esfriou a forma correta de se operar os dons irrevogáveis, que é segundo o amor, e muitos traidores se levantaram, aqueles que se amotinam em vão, porque nós depositamos a confiança no nosso Senhor. Sentimos sim desgosto por aqueles que perseveram segundo a sua hipocrisia, com uma mente que não se alcança nem mais a análise e o examinar de si mesmo, mas receberão seu galardão segundo as suas próprias concupiscências, segundo aqueles que se julgam estar livres, mas estão escravos do ladrão, e a função do ladrão é roubar, matar e destruir. Mas aquele que alcança esta sabedoria e não se amotina em vão, são aqueles que perseveram na submissão ao noivo, que nos pode conduzir ao marido espiritual, a coroa virtuosa para o seu esposo, daqueles que perseverarem até o fim, assim nos diz o Senhor.